Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Carioca. Eu me chamo Vitor e hoje eu vou passar um padrão aqui para o nosso empate no HT. Claro, junto com as nossas análises gráficas, né, para aumentar mais ainda a nossa assertividade. Antes de tudo, eu peço para você, se gostar desse conteúdo, por favor, dê um like aí, inscreva-se no nosso canal e se tiver algum tipo de dúvida, pode deixar nos comentários que será um prazer atender a todos, tá? Então vamos para o site aqui, site Rei do Gráfico. Vou colocar aqui em gráfico de resultados HT, tá? Aqui eu vou botar para os últimos 100 jogos. Aqui embaixo eu vou selecionar o mercado de HT empate. Aqui resultados HT. E o que eu estou querendo explicar hoje? Eu estou querendo explicar que eu fiz uns estudos aqui e vi que tem um certo tipo de padrão que está batendo bastante, tá? É, então achei legal compartilhar isso com todos vocês. E esse padrão seria como? Esse padrão seria o nosso, cadê? Deixa eu achar aqui. Jogos de 0 a 0 ou de 1 a 1, que seria o nosso empate HT. E como que a gente vai achar isso? Nós vamos achar, nós podemos ver aqui, né, antes de tudo, que os nossos empates eles saem em blocos. Geralmente eles saem em grupo, né? Todo mundo juntinho, tá? E o que que isso diz pra gente? Eu percebi que geralmente, junto com esse bonde aqui do empate, nós temos o nosso 1 a 0 antes, né? Então eu percebi que após jogos de 1 a 0, a gente tem bastante chance de poder pegar um empate nos próximos jogos. Então o que que eu fiz aqui? Eu selecionei os jogos de 1 a 0 e eu percebi que esse padrão estava batendo bastante depois de 2 jogos à frente. E como que a gente faz isso? Deixa eu ver uma liga aqui onde está pagando bastante empate, tá? Essa liga aqui está com 41% de empate, de green. Vamos olhar a liga da Copa, 42, está um pouquinho melhor. Essa está com 42 também. Essa está com 41 e a Premier está com 43. Vamos trabalhar na Premier. E como é que eu faço aqui? Eu seleciono os jogos que tem um gol, mais especificamente 1 a 0. Selecionei. Pulo 2 jogos seguintes e faço 3 entradas, tá? Selecionei o jogo de 1 a 0, pulo 2 jogos, faço 3 entradas. Aqui, deixa eu marcar aqui, vamos marcar 10, tá? Pulei 2, marquei, já temos 4. Pulei 2, marquei, temos 5. Pulei 2, marquei, temos 6. Aqui, pulei 2, 7. Pulei 2, 8. Pulei 2 aqui, 9. E pulei 2 aqui, 10 jogos, tá? O que que eu pude ver aqui? Gente, não é 100% de acerto, tá? O que eu estava estudando aqui deu 72,3% de acerto. Então, vão ter jogos que não vai sair. E por que que não vai por sair? Aí a gente vai passar lá para o gráfico, tá? Quando a gente for fazer qualquer tipo de entrada, nós vamos olhar o nosso gráfico antes, claro. Se o nosso gráfico tiver em uma posição de queda, igual está aqui, ó, tá no 70, você sabe que ele vai buscar o fundo, né? Então ele vai cair. Então vão ter vários jogos aqui que não vão pagar empate, certo? Certo. Mas você achou um jogo aqui à frente, aonde você pode pular 2 e fazer 3 entradas. Você não vai fazer, porque você sabe que esse gráfico de empate ele está numa movimentação de queda. Então não faz sentido nenhum você fazer uma entrada sabendo que não vai sair, que os próximos jogos não vão sair em empate. É por isso que tem jogos aqui que não vai bater, né? Você pôs juntando essas duas coisas, esse padrão aqui, e sabendo olhar o gráfico, né? Sabendo pelo menos o básico que ele está subindo ou que ele está apodrecendo, isso aí sai de 72% e chega bem perto do 100, entendeu? Então fica mais fácil ainda de você conseguir pegar o seu green, tá? Então o que que nós vamos fazer aqui? A gente já pôde ver aqui que tem bastante jogos que paga, que pagam, né, o nosso empate, tá? Aqui, pulamos 2 jogos. Pegamos aqui o primeiro, pulamos 2 jogos aqui.
pegamos de segundo, pulamos 2 jogos aqui, tá? Aqui, deixa eu ver, aqui, pulamos 2 jogos, pegamos no último tiro, aqui pulamos 2 jogos, eu não coloquei, pegaríamos no primeiro tiro, então é um padrão que costuma sair bastante, tá? E o que que eu fiz aqui? Vamos procurar aqui para ver se a gente acha aqui, nessa mesma hora aqui agora, aqui são 18h18, já passou, vamos dar uma olhada. O certo aqui, né, olhando pelo, vou dar uma olhada no gráfico também, mas a gente tem um jogo aqui de 1-0, pulamos 2 casas e a gente iria fazer 3 tiros nesses 3 jogos aqui, que seria o jogo 18, 21 e 24. Teria, né, pelo nosso padrão aqui, teria que dar um empate de 0-0 ou de 1-1. Você pode marcar lá na bet tanto empate apenas, se você não sabe onde é, de repente você não sabe onde que fica esse mercado, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para poder explicar. Aqui tem um mercado aqui, ó, embaixo. Aqui temos um mercado de intervalo de resultados, né? Então você pode marcar tanto empate aqui, que tem uma odd de 2,30, que aí, no caso, pode ser 0-0, como pode ser 1-1, tá? Mas você pode marcar aqui, ó, resultados corretos do intervalo. Você pode marcar, no caso, se você souber se vai sair 0-0 ou se vai sair 1-1. O que que eu faço aqui? Já que eu sei que vai dar empate, né, eu boto sempre uma moeda maior no 0-0, que tem uma odd melhor, e boto umas moedas no 1-1, porque eu sei que a chance de sair 1-1 é muito pouca, né, diante do 0-0. Entendeu? Então, é aqui que você faz essa aposta. Então, vamos dar uma olhada lá para saber o que que aconteceu. Jogo 18, 21 e 24. Já deve ter passado, então não vai dar para a gente olhar o nosso gráfico. Mas a gente entende aqui que o nosso gráfico chegou ao fundo, e chegando ao fundo, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma movimentação de subida, tá? De subida. Então, faz todo sentido agora que esse padrão aqui saia, né? Porque o gráfico está subindo. Ele pode chegar em alguma região aqui e cair, né? Mas eu estou vendo aqui que provavelmente não vai rolar isso. Por quê? Porque eu vejo aqui que aonde ele cai, ele costuma cair, é na região de 45. Ele chegou no 45, caiu, tá? Só caiu uma vez, né? Também. Então, aqui no caso seria mais uma, duas. Então ele tem grande chance dele subir, né? Subir passando por todas essas regiões aqui. Então, para mim, faz sentido a gente fazer essas nossas entradas. Entenderam? É assim, entendeu? Não adianta falar, ah, mas eu entrei aqui, mas eu não consegui. Aí você tem que saber, tá, o gráfico estava subindo, o gráfico estava descendo, é o básico. Ah, mas o gráfico estava descendo. Pô, então não tem padrão nenhum, nenhum. Você pode botar qualquer um padrão aí, que se o gráfico tiver em descida, ele não vai pagar. Pode ser um padrão de 2,5, pode ser um padrão de under, pode ser qualquer coisa. Se ele está descendo, ele está pagando outro mercado que não é ele, tá? Deixa eu atualizar aqui para saber se realmente ele pagou o nosso empate ali naquelas nossas 3 entradas. Ainda não pagou, tá? Nós temos um grupo VIP aqui também, tá? É um grupo VIP, mas está grátis. Lá eu passo todas essas entradas aí, tanto de over 2,5, e agora também eu criei é, essa entrada também, né, de 3 tiros no empate HT. Aqui a gente está no jogo 21, ainda não saiu, jogo 18 não saiu. Vamos ver se o jogo 21 vai sair. A gente está em qual liga? Premier. Vamos dar uma olhada na Liga Premier para ver se dá para acompanhar juntos aqui. Aqui nós estamos no jogo 21, está terminando, não deu para ver o nosso primeiro tempo. Então vamos esperar para ver se vai atualizar lá no nosso mosaico, tá? Demora um pouquinho, mas vamos ver o que que aconteceu nesse jogo aí. Jogo 21 ainda não atualizou. Aqui deu ult, tá? Ult não é um resultado legal. Foi até bom que tenha dado ult, porque geralmente
Essas entradas aqui desse padrão da gente, a gente precisa fugir desses outros, tá? Se você pegar qualquer uma entrada que tenha um out à frente, você tem que ter uma. Você tem que ficar um pouco mais ligado, né? Porque esse out aqui é um mercado que a gente não tem a linha dele ainda, então não dá pra gente saber como que ele tá, se ele tá subindo, se ele tá descendo. Então, a gente tem que ter uma atenção maior. Esse aqui é o último jogo da nossa entrada, né? E para bater o nosso padrão, ele, ele deve ele deve dar empate tanto de 0 a 0 ou de 1 a 1. Vamos acompanhar para ver se vai acontecer o nosso green aí. 1 a 0 casa, primeiro lance. Segundo lance 2 a 0 casa, já não saiu o nosso padrão, tá? Mas exclusivamente devido a esse ult. Esse ult, ele faz todo mundo ficar paradinho, né? Paradinho que eu digo, lateralizando. A única linha que cai aqui, no caso, seria a nossa linha do empate, né? Então o nosso empate ele voltou para a região de 25, né? E o que a gente faz agora? A gente vai esperar o próximo jogo que tenha o nosso padrão para a gente poder fazer as nossas entradas, tá? Vamos procurar uma outra liga aqui para saber se tem algum jogo agora que tenha o nosso 1 a 1 e o nosso gráfico subindo. Olha quantos empates ele pagou aqui, ó. Nossa linha disparou no empate. Aqui não temos 1 a 1 nos jogos de agora. 1 a 1 não, no caso seria 1 a 0. 1 a 0 tem aqui, ó. Aqui não tem. Na Premier é o que a gente tava. Saiu esse ult aí que atrapalha tudo. Euro. Na Euro aqui, ó, a Euro saiu um ult. A gente precisa ficar um pouco mais atento. Mas vamos ver se ela vai bater aqui, ó. Pularia duas casas e entraria no 23, 26 e 29, tá? Da Euro. Vamos acompanhar. Aqui nós temos uma grande sequência de empate. Ele está em movimento de subida. Seria uma hora legal também, tá? Porque ele está buscando esse topo aqui de 70. Ele está numa região de 60 ainda buscando o topo. Então ele está em subida. Isso aqui é uma entrada que faz por sentido também, tá? Vamos esperar para ver esse jogo aqui. 25 para saber se vai dar 1 a 0 casa também. Que aí a gente pula duas e faz a entrada nas três, nos três próximos jogos. Vou procurar a outra aqui. Super. Super chegou no topo, né? Super tem que cair. Então, não vejo entrada na Super. Premier a gente tava agora, né? Na Premier. Tá, Premier não. Na Super chegou ao topo. Vai descer. Então não tem entrada. Na Euro. Tá fazendo essa troca aqui, mas acabou de sair do fundo. Vai buscar a região do topo também. Só tem que ficar preocupado aqui com essa troca que ela faz aqui, ó. Paga um, não paga um. Paga outro, não paga outro. Tem que ficar um pouco ligado nisso aqui para saber o tempo certo que ela vai pagar. O próximo jogo aqui, a tendência é que ele suba. É que ele pague. Se tiver algum padrão aqui à frente, é muito provável que ele pague, ó. E aqui nós temos um padrão. De 1 a 0, a gente iria pular dois jogos e as nossas entradas seriam aqui, ó. 23, 26 e 29. Temos um out, precisamos de uma atenção maior, né? Porque quando sai esse out aqui eu já expliquei, mas vamos acompanhar, porque tudo indica que sim, tá? E vamos olhar a nossa Copa também. Nossa Copa também está buscando o topo, está numa região de 60 e o topo é 70. Então o gráfico está subindo, tem algum padrão aqui? Por enquanto não. Não saiu nenhum jogo de 1 a 0, a não ser aqui atrás. Aqui atrás tinha saído um jogo de 1 a 0, pulamos duas casas. Pegaríamos 3 wins, né? Então a gente vai precisar esperar um jogo de 1 a 0, que provavelmente vai sair nessa região aqui, para a gente poder fazer os nossos tiros mais à frente. Enquanto isso, vamos olhar a Euro.
pra saber como é que tá. Ó, a Euro já pagou, tá vendo? O que que eu falei? Ela tava trocando. Ela tinha, pagou uma, não pagou outra. Pagou uma, não pagou outra. Tava aqui embaixo. Eu falei, provavelmente ela vai subir. Subir pagando, mas tínhamos um padrão e ela pagou aqui, ó, um empate de 1-1, que tem uma odd muito boa aí, acima de 8, né? Até. Mesmo com esse ult aqui, ela pagou, tá? Mas esse ult costuma atrapalhar. Se você quiser correr menos risco ainda, igual na nossa primeira entrada, se tiver ult, abandona, entendeu? Não faça a sua entrada, né? Porque ele atrapalha. Espera jogos que não tenha ult por perto aqui assim e faça a tua entrada de boa. Aqui a gente, né, ia pegar o green. Deixa eu ver se lá na Copa saiu algum jogo de 1-0. A Copa provavelmente vai sair algum jogo de 1-0 aqui nessa região do 31. Vamos esperar um pouquinho mais para ver essa região 31 aqui se ela vai pagar um jogo de 1-0 com a casa ganhando. Aqui é a hora 31, estamos na hora 31. Acho que dá pra gente acompanhar. Copa, Copa. Tá rolando o jogo 31, 0-0. Aqui a gente teria que torcer para dar um resultado de 1-0 para a gente poder usar o nosso padrão lá, né? Então vamos ver. Provavelmente não vai sair 1-0 nesse jogo. Saiu um empate. Saiu um empate aqui nesse jogo. Então ainda não temos entrada para o nosso padrão. Então é isso, rapaziada. Aqui a gente poderia até esperar algum outro jogo aqui. Mas para o vídeo não ficar muito extenso, a gente fecha por aqui, né? Deixa eu dar só a última olhada aqui para saber o que está acontecendo. Aqui não temos entrada. Não temos padrão de 1-0. Aqui também não temos padrão de 1-0. E aqui também não temos, tá? Então, a gente encerra por aqui. Toda vez que você for usar esse padrão, prestem atenção no ult. Eu aconselho, se tiver ult, saiu 1-0, pula 2 jogos. Esses 2 jogos, aconteceu ult, aborta, né? Mesmo se o gráfico tiver em tendência de subida, aborta. Se não sair esse ult, você verifica o gráfico, vê se ele está subindo. Tá subindo? Tá, pô, pagando? Tá, legal. Então faz todo o sentido você fazer a sua entrada, que é um padrão que tem uma alta assertividade, valeu? É isso, espero que você tenha gostado, tá? Um grande abraço aí, até o próximo vídeo. Valeu!